O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa de São Lucas Evangelista. São Lucas é um evangelista muito caro, especial, porque poderíamos dizer que os seus escritos, eles têm 2 fontes principais. De um modo todo particular, nós podemos dizer isso a respeito do Evangelho. Ele escreveu tanto o Evangelho, que traz o seu nome, o Evangelho de São Lucas, como também os Atos dos Apóstolos. E nós sabemos, por fontes históricas, e até mesmo a primeira leitura de hoje nos diz isso, né? Nós sabemos que Lucas, ele era discípulo de São Paulo. São Paulo hoje, aqui na leitura em que ele vai falando das dificuldades que ele teve e de muitos de seus colaboradores que o abandonaram, ele vai dizer no versículo 11, segunda carta de São Paulo a Timóteo: só Lucas está comigo. São Lucas, cuja memória hoje estamos celebrando. Pois bem, então nós poderíamos dizer que o Evangelho de São Lucas é de alguma maneira um Evangelho de São Paulo, porque foi, digamos, a fonte primeira a que ele recorreu, com a nobilíssima exceção dos primeiros capítulos deste mesmo Evangelho, que segundo a tradição ele teve acesso da própria Virgem Maria, o Evangelho da infância, em que ali são narrados fatos que só a Virgem Maria poderia ter tido acesso. Então aqui nós podemos ver como é especial o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, que narram com tanta fidelidade muito do que aconteceu nas missões, né, na missionaridade da vida de São Paulo. Pois bem, então é este evangelista especial que nós hoje estamos fazendo memória, que ele era médico e ele tinha tudo para ser um bom médico. Ele tinha tudo para focar a sua vida simplesmente em ser um bom médico. E nós até ontem fazíamos menção sobre este ponto, de que existem coisas boas, coisas lícitas, mas que não são para nós, e que elas podem nos desfocar, elas podem nos tirar daquilo para o qual nós somos criados, elas podem nos desfocar da nossa, digamos,
meta da nossa vocação. Era essa palavra que eu estava aqui tentando postar. Pode nos desfocar da nossa vocação. Isto é, seria pecado se São Lucas se detivesse simplesmente em ser um bom médico e em crescer cada vez mais na sua profissão? Não, mas Deus tinha planos maiores para ele. Então, Lucas, que poderia ser um bom médico, apenas um bom médico, e se deter e se focar simplesmente nisso, ele abriu o seu coração para buscar a verdade. Foi por ela alcançada e tornou-se dela seu propagador, um propagador da verdade. Pois bem, e aí então, por causa disso, juntamente com São Paulo, seu mestre, passa por grandes dificuldades, perigos, perseguições. Por quê? Porque ele estava dedicando a sua vida à verdade. É interessante que quando ele fala que ele escreveu o Evangelho, ele vai dizer que ele pesquisou, que ele foi a fundo na busca dos fatos históricos. Nós sabemos, por fé católica, por fé divina, que a palavra de Deus tem como autor principal Deus, mas Deus se utiliza dos dons que Ele nos deu. O Evangelho não é vou usar um termo conhecido atualmente, não é uma psicografia, alguém que vai compulsivamente escrevendo, independentemente das suas faculdades mentais e intelectuais. Não, Deus se utiliza do coração daquele autor humano. Deus inspira o coração humano, a inteligência humana, para que com aqueles dons e aquelas experiências que ele teve, Deus se utilizando delas, faz com que ele escreva apenas e tão somente aquilo que é da vontade de Deus, mas se utilizando daquela pessoa. De alguma maneira aquela pessoa é um agente ativo, no sentido de que ele está consciente do que está escrevendo. Então, São Lucas, ele busca a verdade. Isto é, ele não é um homem, ele não é um médico fechado na imanência. A gente, às vezes, vive fechado na própria imanência. Isto é, você é um professor e você só se ocupa e se preocupa com as coisas da sua profissão. Você trabalha basicamente em casa e você se preocupa e se ocupa simplesmente com as coisas de casa. Quando se ocupa com as coisas sobrenaturais é quando vai à igreja ou quando para um momentinho para fazer a sua oração. Mas não é alguém que é guiado e iluminado pela graça de Deus e que vive buscando a verdade para conhecer cada vez mais profundamente a verdade e a ela se entregar. Então São Lucas, ele nos dá esse exemplo de que ele buscou a verdade, ele foi alcançado pela verdade, ele alcançou a verdade que é Cristo e tornou-se propagador de Cristo, propagador da verdade. Meus irmãos, neste sentido, São Lucas, que é padroeiro dos médicos, né? Eu falei aqui a vocês que ele era médico. Neste sentido, São Lucas, ele é um exemplo para toda a classe médica, não apenas para a classe médica, né? Porque quando eu falo aqui que precisamos buscar a verdade para conhecê-la e adequar a nossa vida à verdade, quando nós conhecemos a verdade, nós a ela nos submetemos e pagamos o preço por conhecê-la, e pagamos o preço por adequar a nossa vida à verdade conhecida, porque não é fácil, e é por isso que muitas vezes as pessoas não querem nem conhecer,
não querem nem saber a verdade, porque não querem a ela se submeter. Pois bem, mas como São Lucas era médico, é padroeiro dos médicos, e hoje socialmente é dia do médico, ele é um exemplo e uma mensagem eloquentes para os médicos da atualidade. Isto é, os médicos também hoje são chamados a buscar a verdade. Isso pode parecer óbvio, mas não é bem assim. A classe médica, né, que é uma classe de pessoas que procura curar outras pessoas, mas não é apenas isso. Isto é, às vezes, e não são poucas as vezes, a classe médica se torna uma prisão para os próprios médicos. Isto é, o médico que por não querer contradizer, por não querer desagradar a classe médica, age não conforme a verdade, mas conforme a ideologia, conforme a pressão da classe médica, não poucas vezes, influenciada por interesses políticos e econômicos. E aí a classe médica, que deveria seguir, guiada pela verdade, que deveria ser fiel ao juramento que fizera, todo médico, uma vez formado, ele faz o juramento, né, o chamado juramento de Hipócrates, em que ele promete, dentre outras coisas, não fazer mal ao paciente, de indicar os melhores tratamentos, de não indicar coisas que façam mal, mas às vezes, por pressão da classe médica, esse próprio juramento, ele é negado, ele é traído. Nós vimos, meus santos, nós vimos há pouco tempo, há alguns anos, o quanto não poucos médicos, por pressão ideológica, política e financeira, que não só não indicava um possível tratamento benéfico, como indicava algo que tudo mostrava que levaria ao prejuízo do paciente. E embora aqui no Brasil isso esteja sendo abafado, em muitos lugares no mundo os processos já estão rolando de pessoas que foram quase que coagidas a tomar um remédio que diziam que se você tomasse, você ficaria imune, você não pegaria, você não passaria, você não transmitiria para ninguém, que só lhe faria mal, 100% seguro, e que todo mundo está vendo que, em muitos casos, não foi seguro, que muitas pessoas não deveriam ter tomado. Mas por pressão política, por pressão ideológica, por interesses financeiros, muitos médicos negaram a sua consciência e, para não ficar feio diante da classe médica, por pudor humano, por pressão dos seus colegas de classe, acabaram propagando isso e fazendo pouco caso de remédios que hoje em dia foi ratificada a sua eficácia. Muitas revistas médicas dizendo: tal medicamento tão baratinho, ele era bom. Nossa, gente, nós não sabíamos. Sabiam, porque as pesquisas existiam, não foram criadas agora, e já existiam há tempos. E aí, aqueles mesmos que lá no passado foram contra, por interesses, agora estão dizendo: é verdade, até que fazia bem. Quer dizer, percebe aqui, meus santos, que se deixar guiar pela verdade, e aqui eu estou falando de uma verdade, de uma luz natural da verdade, eu não estou nem falando da luz sobrenatural da fé,
Não, eu estou falando da luz natural da razão, de uma verdade que se pode alcançar pela razão, pela luz natural da razão, mas que requer quase que uma predisposição ao martírio, para você servir de chacota para os seus companheiros, para você receber apelidos. O mais singelo seria negacionista e ignorante. Mas quando você está disposto a pagar o preço da verdade, quando você segue a sua consciência tranquila diante de Deus, você deve estar disposto a passar por quaisquer dificuldades, como São Lucas esteve disposto a isso fazer. Isto é, ele descobriu, aqui agora me refiro à verdade sobrenatural. Ele, pela luz sobrenatural da fé que nos vem por meio, através da religião, ele chegou a esse conhecimento da verdade e dedicou toda a sua vida. O Papa Bento XVI, ele tem uma frase muito significativa para os tempos atuais, que ele diz que os cristãos hoje devem estar dispostos a não primeiramente, embora isso não esteja excluído, mas a não primeiramente sofrer o martírio de sangue, mas sofrer o martírio do nome, isto é, ser motivo de chacota, de zombaria, de perseguição, de nos chamarem de idiotas por sermos cristãos, de nos chamarem de pessoas menos inteligentes por sermos religiosos, de nos chamarem de bitolados, fechados, fanáticos, por nós querermos viver segundo os preceitos que nos foram revelados na nossa fé. Então, de você servir de chacota. Mas quem quer seguir a sua própria consciência, quem quer seguir a sua religião, quem não tem medo de sair feio na fotografia, nem ser politicamente incorreto, mas seguir a verdade, estará disposto a passar por todas essas dificuldades, mas não negar a verdade simplesmente para agradar a maioria, movida não pela verdade, mas pela ideologia, por interesses políticos, por interesses financeiros, por outros interesses que não seja a busca da verdade. Rezemos, meus santos, rezemos por todos os médicos, para que estejam dispostos a seguir a verdade. Aqui eu falei de um acontecimento passado, mas eu poderia falar a respeito, por exemplo, do aborto. Quando qualquer médico, que se tiver 2 neurônios, o tico e o teco, ele vai reconhecer que ali dentro da barriga de uma mulher é uma vida, e que a vida que está dentro da barriga daquela mulher, ela tem dignidade, a mesma dignidade que ela continuará tendo depois que ela sair da barriga da mãe, porque nada de extraordinário aconteceu àquela criança depois que ela saiu da barriga da mãe. Ora, se aquela vida tem o direito à vida salvaguardado depois que ela sai da barriga da mãe, e se nada de extraordinário lhe aconteceu, ela continua, ela deveria ter esta mesma dignidade dentro da barriga da mãe, deveria ser considerada pessoa e ter os seus direitos salvaguardados, mas por pressão da classe médica, qual vai ser o médico que estará disposto a dizer, mesmo com o preço do martírio da sua profissão, dizer: em nenhum caso eu aceito matar uma criança dentro da barriga da mãe, porque é um crime bárbaro, cruel, a que nenhuma pessoa deveria ser submetida. Quer dizer, alguém que estaria disposto a pagar com a sua profissão, porque segue a verdade, não a ideologia. Então rezemos pelos médicos, para que eles sejam homens
e mulheres guiados pela verdade, homens e mulheres dispostos a sacrificar a si mesmos e até a própria profissão para serem fiéis àquilo que um dia eles prometeram: não fazer mal ao paciente. Aqui neste caso, nem à mãe, nem ao bebê. Indicar os melhores tratamentos, mesmo que não ganhe nada com isso. Não indicar remédios porque estou ganhando algo do laboratório. Indicar os melhores tratamentos, mesmo que não ganhe nada com isso. E não indicar coisas que façam mal, mesmo que haja uma grande pressão para que assim eu haja e tais tratamentos promova. Rezemos pelos médicos, peçamos a São Lucas, padroeiro de todos os médicos, para que interceda por eles, mas rezemos por nós também, para que assim como São Lucas foi fiel, seguidor da verdade e a ela submeteu toda a sua vida, que nós também procuremos a verdade, nos dobremos diante da verdade e consagremos toda a nossa vida a Cristo, verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.